sou Cristiane Guimarães. Vamos começar aqui uma aula sobre personalidade e teorias psicodinâmicas. Eu sou psicóloga, sou psicopedagoga, sou mestre em psicologia e sou doutoranda em educação agora. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre personalidade e essas teorias especificamente, ok? Bem, quais são os objetivos dessa aula, né? A gente vai definir aqui personalidade, a psicologia da personalidade, falar rapidamente sobre diversas teorias da personalidade, por que a gente tem diversas teorias da personalidade e especificamente vai entrar nas teorias psicodinâmicas. Quais teorias psicodinâmicas que a gente vai trabalhar aqui, né? O Freud, né, a abordagem psicanalítica, que é o primeiro, mas é fundamental, né? As perspectivas neoanalíticas do Jung e do Adler, né? A Karen Horney, tão importante, uma mulher tão importante, né, na área da psicanálise, o Erich Fromm e o Erik Erikson, ok? Então, em primeiro lugar, o que é psicologia da personalidade, né? É o estudo científico das forças psicológicas que tornam as pessoas únicas. Existem diversos conceitos de personalidade, existem diversas teorias sobre personalidade, né? Eu coloquei aqui pra gente duas, né? Na verdade, definições bem gerais sobre o que é personalidade, né? Então, a personalidade são causas subjacentes do comportamento e da experiência individual que existem dentro da pessoa, ok? Ou também, uma outra definição, um padrão de traços relativamente permanentes e características únicas que dão consistência e individualidade ao comportamento de uma pessoa. Então, de forma geral, resumindo, personalidade é aquilo que torna a gente único, né? São as nossas características que se formam, né? E aí são várias teorias, e tornam a gente um ser singular. Por que a gente tem tantas teorias da personalidade, né? Porque as teorias não são leis imutáveis, né? Elas são construídas sobre pressupostos que estão sujeitos à interpretação individual. São frutos da origem pessoal dos autores, de sua filosofia de vida, de suas experiências e de sua forma de enxergar o mundo. Isso é uma coisa muito importante que a gente precisa entender, né? As teorias da personalidade, assim como outras teorias sobre o ser humano, elas são construídas com base na experiência dos autores, na forma de enxergar do autor. Por isso também que a gente tem que conhecer um pouquinho da biografia desse autor, de que lugar ele está falando, de que contexto sócio-histórico, de que data, né, de que data histórica que ele está falando, para a gente entender por que ele construiu aquela teoria da personalidade com aqueles conceitos, né? Bem, a utilidade de uma teoria depende de sua capacidade de gerar pesquisa, explicar os dados obtidos em observações e pesquisas. Depende também de sua capacidade de orientar as pessoas no caminho dos problemas do dia a dia, isso é muito importante, né, pra gente. Uma teoria útil não precisa ser coerente com outras teorias, mas precisa ser coerente consigo mesmo, né? Então a gente vai ter teorias com diferentes abordagens, diferentes conceitos, diferentes formas de entender o ser humano, no caso da psicologia da personalidade, e elas têm que ser coerentes dentro delas, né? Não necessariamente com outras teorias, porque outras teorias vão abordar o ser humano de forma diferente, né? Algumas teorias se voltam para o lado quantitativo da psicologia, como os behavioristas, teóricos da aprendizagem social, os teóricos dos traços, que são diferentes, são teorias diferentes sobre personalidade também. Outras teorias se voltam para o lado clínico, qualitativo da psicologia, como os humanistas, existencialistas e os psicanalistas. A gente vai falar das teorias psicodinâmicas, conhecidas como teorias psicodinâmicas. Essa abordagem psicodinâmica, ela tenta entender o comportamento em termos do funcionamento da mente, com ênfase na motivação e no papel da experiência passada, né? Que tem muito a ver, como a gente vai conhecer agora, com a psicanálise, né? Ela se concentra em analisar os pensamentos do indivíduo sobre suas experiências, como eles veem o mundo e seus relacionamentos. Essa é a proposta das teorias psicodinâmicas, ok? E aí a gente começa falando
do Freud, né? O que o Freud fala sobre a personalidade. E assim como eu disse, com relação ao olhar do teórico, né, a gente precisa entender um pouquinho da onde que o Freud veio, né? O Freud viveu de 1856 a 1939, né? Ele viveu em Viena a maior parte da vida, formou-se em 1882 em medicina e se especializou em neurologia, né? Ele fez um estágio com o neurologista Charcot, que lhe mostrou o uso da hipnose, morreu de câncer aos 83 anos, né? Quando ele morreu, se não me engano, na Inglaterra, porque ele estava fugindo do nazismo que começava a crescer muito lá onde ele estava e o Freud era judeu, ele precisava fugir de lá, né? Bem, contribuições fundamentais para a psicologia da personalidade. O que nos interessa isso, né? Fundamentalmente, exploração do inconsciente, descoberta que a maior parte da vida mental é inconsciente. As pessoas são motivadas primariamente por impulsos dos quais elas têm pouca ou nenhuma consciência. Okay? Então, assim, esse inconsciente que o Freud propõe não é um inconsciente somente do tipo não está na minha consciência, na minha vida de vigília agora, mas é uma instância psíquica que funciona o tempo inteiro e que da onde provém a nossa maior motivação, nossos impulsos, né? Então, e a gente não tem controle. Então, como Freud propôs isso lá no início do século XX, né, ele foi inicialmente muito rejeitado pelos outros cientistas, porque a época que ele apresentou isso era uma época da racionalidade, do positivismo, então ele foi bastante rejeitado, a teoria dele, né, e ele, consequentemente, por conta disso. Níveis da vida mental, né, para a gente entender aí como é que se forma a personalidade, né? Consciente, inconsciente e pré-consciente. O consciente recebe ao mesmo tempo as informações do mundo exterior e as do mundo interior. Destacam-se o fenômeno da percepção, atenção e raciocínio, está no nosso consciente, né? Mas veja bem que ele é afetado tanto pelos elementos de fora quanto pelos elementos de dentro, né? Inconsciente é o conjunto dos conteúdos não presentes no campo atual da consciência, por isso o ser humano não pode controlá-los, a gente não tem acesso direto, né? Ele vai ter acesso ao consciente, mas não diretamente, né? A vida, e a gente não vai ter o controle disso, a vida cotidiana. Pré-consciente, que são os conteúdos acessíveis à consciência, mas que não estão conscientes no momento atual, podendo no momento seguinte vir a estar. Quer dizer, alguma coisa que não está exatamente na ordem da minha visão neste momento, mas que eu posso recuperar, tá? Esses níveis, consciente, inconsciente, pré-consciente, formaram aquilo que o Freud chamou de primeira tópica, né? Primeira tópica freudiana. Esse é um modelo topográfico. Por que a gente está falando isso? Porque depois ele vai reformular essa proposta, não vai eliminar esta proposta, mas ele vai elaborar isso e ele vai propor uma segunda tópica, que a gente já vai ver. Em 1920, ele propõe um modelo dinâmico da psique, né? E aí ele propõe o id, o ego e o superego. São as três instâncias da mente, né? As três instâncias que formam a gente segundo essa proposta. E aí, importante aqui a gente saber as características de cada uma dessas instâncias, porque elas são bastante discutidas e cobradas em muitas avaliações, né? O que é o id, né? O id é a parte mais primitiva da mente e a mais inacessível para a pessoa e para o psicanalista que está atendendo. Ele opera totalmente em nível inconsciente, o que significa que o indivíduo não sabe o que quer e ele também fornece a motivação para realizar esses desejos tão imediatamente quanto possível. Então a fonte da motivação está no id, dentro dessa perspectiva, né? Busca prazer e trabalha para evitar a dor, né? Sua energia de busca do prazer foi chamada por Freud de libido e era vista como uma energia baseada no sexo. O id funciona pelo princípio do prazer, né? Então a gente vai fazer essa diferença porque o ego trabalha sob o princípio da realidade, o id trabalha no princípio do prazer. O ego, o propósito dele é ajudar o id a satisfazer as suas necessidades, porque ele é o que tem o contato com o mundo externo, com a realidade, ele fica ali, né, no meio campo, então ele vai tentar ajudar o id a realizar os seus desejos.
Enquanto o id opera com o princípio do prazer, o ego opera de acordo com o princípio da realidade. Ele funciona para controlar as pulsões, né, do id, mas não as inibe, né? Então, o que ele vai tentar fazer é um acordo. O ego é a parte racional da mente, serve como mediador entre o id e o mundo externo, tá? Então, o ego é o mediador entre o id, né, de dentro, vamos dizer assim, e o mundo externo. Ele opera parte em nível consciente e parte em nível inconsciente. A parte em nível inconsciente especificamente, a gente pode lembrar isso que é importante, são os mecanismos de defesa, né? Os mecanismos de defesa, eles são do ego, mas eles são inconscientes. Então, projeção, negação, recalque, são mecanismos de defesa que são do ego, mas são inconscientes, ok? Suas funções requerem que ele leve em conta 3 fatores separados, quer dizer, o ego tem que lidar com 3 fatores. Os desejos do id, a situação corrente, né, a realidade, e o código moral do superego, né? Ele é o componente executivo da mente. Então, ele é a pessoa que gerencia ali, né? Vamos dizer, se a gente pudesse colocar como uma pessoa, né? É a instância que gerencia, porque ele lida com os desejos, lida com a realidade e lida com a cobrança moral, que a gente vai falar agora, do superego. Okay? Ele é o mediador entre o id, os desejos do id e a realidade. E ele também tem que lidar com o código moral, os valores que são cobrados pelo superego. Bem, e aí o superego, né? Enquanto o id existe desde o nascimento, o ego começa a se desenvolver um pouco depois. O superego se desenvolve no decorrer da infância através das experiências da criança, dos ensinamentos do pai e do ambiente cultural. Ele representa a bússola moral do indivíduo. Diferente do ego, que tenta realizar os desejos do id, o superego pode fazer oposição direta a ele, tentando obstruir seus desejos, tá? Então, recapitulando isso, né? O ego vai tentar satisfazer os desejos do id. O superego muitas vezes vai fazer oposição direta a esses desejos, ok? Entre diferentes pessoas, a gente poderia pensar que o id seria um componente mais ou menos comum da mente, né? Parecido de alguma forma. Egos e superegos podem diferir consideravelmente, porque eles são formados a partir do nascimento, né? Das interações, da vivência cultural, da comunidade, dos valores da comunidade. Então, na verdade, você vai ter egos e superegos muito diferentes, porque o superego ele vai representar os valores, a moral, a bússola moral daquele ambiente familiar, cultural, comunitário, social, daquele contexto que o sujeito está inserido, ok? Bem, Freud descreveu o desenvolvimento da personalidade através de uma sequência ordenada de fases psicossexuais, assim chamadas, pois cada fase envolveria questões sexuais com as quais lidar apropriadamente. Aí ele propõe 4 fases, tá? Oral, anal, fálica e genital. E um período que ele chama de período de latência, né? Onde a gente vai ver um momento aí de uma certa parada assim, nas pesquisas sexuais. Mas a princípio são 4 fases, né? Oral, anal, fálica e genital, sendo que na fase fálica é onde acontece o complexo de Édipo, complexo tão importante para a estruturação da personalidade, tá? Bem, a não resolução desse complexo de Édipo levaria a uma série de neuroses. Para Freud, vários transtornos de personalidade e condições neuróticas existem devido a falhas no funcionamento eficiente conjunto dos 3 componentes da mente. Então, na verdade, o id, o ego e o superego, eles têm que trabalhar numa certa harmonia, né? Tentando negociar aí os desejos, a realidade, as cobranças morais. Então, quando existe uma falha aí nesse acordo, nessa organização dessas 3 pessoas, né, dessas 3 instâncias, acabam acontecendo esses transtornos de personalidade. E aí, a sexualidade infantil, que é outro assunto que o Freud trouxe fundamental, além da descoberta, da apresentação desse inconsciente como uma instância, né, como um funcionamento da psique que
a maior parte da nossa vida, né? Além disso, além do inconsciente, da proposição do inconsciente, o Freud também propôs uma coisa que para o início do século XX foi bem complicado, que foi a sexualidade infantil, né? Por quê? Porque havia uma negligência, como ele fala, da ciência em relação à sexualidade infantil, devido a duas possíveis causas que o Freud apresenta aqui, né? Primeiro, educação, convenção, assim, havia uma ideia, né, uma convenção que todo mundo concordava de que a sexualidade era alguma coisa que só apareceria na adolescência, né, com o desenvolvimento dos hormônios. E a segunda coisa, aquilo que ele chamou de amnésia infantil, que é uma coisa que de fato existe, comprovadamente agora pela neurociência, né, o cérebro imaturo, né, mais ou menos até os 2 anos, ele não tem condições de fato de guardar memória consciente, né? Então a gente tem o que ele chamou na época de amnésia infantil, então a gente não lembra conscientemente das experiências afetivas até mais ou menos os 2 anos, né? Então a gente tem uma série de acontecimentos fundamentais para a nossa personalidade, né? Para a constituição da nossa personalidade, segundo essa perspectiva, mas a gente não tem lembrança consciente. Então ninguém lembra, a princípio, né, de ser amamentado ao seio, ou de trocar suas fraldas, ou de dar banho na banheira. Essas lembranças conscientes a gente não tem. Mas, segundo Freud, isso é fundamental, né? Ainda que a gente tenha esquecido, né? Que na verdade a gente não esqueceu, a gente simplesmente não consegue, né? O cérebro imaturo não consegue registrar. Essas impressões, entretanto, deixam marcas e tornam-se determinantes para todo o nosso desenvolvimento. Então, assim, ainda que a gente tenha esquecido, né? Entre aspas, a gente não conseguiu registrar, isso é fundamental para o desenvolvimento da nossa personalidade. Se o bebê foi acarinhado, se foi maltratado, se foi amamentado, se foi cuidado, isso vai ser fundamental dentro dessa perspectiva para o desenvolvimento da personalidade, tá? E aí ele vai propor essa explicação sobre as fases do desenvolvimento psicossexual, né? Ele vai falar que a organização, essas fases, né, elas tratam da organização da libido, dessa energia, em torno de uma zona erógena, dando uma fantasia básica e uma modalidade de relação de objeto, tá? A primeira fase é a fase oral, que vai mais ou menos de 0 a 1 ano e 5, 1 ano e 6, né, 1 ano e meio, mais ou menos. Sempre lembrando que o que vale mais nessas classificações, seja do Freud, seja de outros autores, mais do que a idade propriamente, são as características da fase, ok? Então, o que caracteriza a fase oral, né? Ao nascimento, a estrutura sensorial mais desenvolvida é a boca, né? É pela boca que se conhece o mundo. O seio é a descoberta afetiva, o primeiro objeto de ligação. Neste momento, a libido, né, a energia afetiva, está organizada em torno da zona oral. A criança ama com a boca, forma um vínculo de prazer em si que pode permitir a formação da afetividade. Por que a boca? Porque é pela boca que a gente vai conseguir o alimento para sobreviver. Então, por isso, a boca é tão importante nesse início, né? Porque é uma questão, inclusive, né, dentro dessa perspectiva, a gente pode pensar assim, de sobrevivência mesmo. E aí a gente começa a ter uma série de experiências afetivas a partir dessa região, tá? Bem, a fase anal, continuando esse desenvolvimento, né, vai de 1 ano e 5 a 3 anos, mais ou menos. O que muda aqui, né? A organização psicomotora de base, quer dizer, falar, andar e o próprio controle dos esfíncteres, né, quer dizer, ficar de pé, né, falar, controlar o xixizinho, o cocô, é super importante para esse desenvolvimento, né? Os esfíncteres são aquelas válvulas que fecham o ureter, né, ou o canal das fezes, né? Essa organização leva a libido a passar de uma organização a outra. A fantasia nesse período está ligada aos primeiros produtos, que são as fezes, e o sentimento de que o que produzimos é bom é necessário para todas as relações produtivas que estabelecemos com o mundo. Então, assim, essa noção de que aquilo que a criança tem, né, de que aquilo que ela produziu, que aquilo que ela agora tem um controle, né, porque ela controla os esfíncteres,
é uma coisa boa, é uma coisa que tem valor, é importante para o desenvolvimento dela, né? Então isso tem que ser valorizado, essa capacidade dela de controlar, ok? Bem, e aí a gente entra na fase fálica, dentro de um desenvolvimento, né, mais ou menos normal, por volta dos 3 anos, né? A libido inicia nova organização nesse momento, a erotização passa a ser dirigida para os genitais, né? Então a criança começa a ficar interessado nela, nos genitais, a masturbação torna-se frequente e normal, e a preocupação com as diferenças sexuais entre meninos e meninas passam a contaminar os objetos, tá? Essa masturbação infantil, ela obviamente não é como uma masturbação adulta, embora a gente esteja falando com o mesmo nome, né? É o contato, é a fricção que a criança faz, é uma coisa absolutamente frequente a partir dessa idade, que ela faz normalmente em casa, ela faz, né? Normalmente ela tem esse interesse, né, quando ela está mais despida em casa, em ambientes específicos, tá? Curiosamente, essa discriminação sexual, né, quer dizer, de meninos e meninas, não caracteriza a existência de 2 genitais, o masculino e o feminino, mas apenas a presença ou ausência do pênis, tá? Por uma questão óbvia e anatômica, né? Assim, o pênis é visível e a vagina, ela continua sendo desconhecida durante muito tempo, porque ela é, de fato, escondida, né? Vamos dizer assim. Então, o que eles ficam muito interessados, que a gente fica muito interessado nessa fase, é quem tem uma coisa e quem não tem, porque aquilo que é visível, né? Os homens e o gênero masculino são definidos pela presença do órgão fálico, ao passo que as mulheres pela sua ausência. Então fica marcado isso, né? Os homens têm e as meninas não têm, né? Porque é o que é visível para eles, né? E aí eles começam a pesquisar e se interessar por isso nos objetos, né? Ou nos bichos, né? Menina, tem pipil, tem pintinho. Eles começam a falar sobre isso, né? Desde que tenha essa abertura para falar, né? A erotização dos genitais, que se inicia nesse período, traz a fantasia dos meninos e meninas serem portadores de um pênis, né? A fantasia. Com o desenvolvimento, a percepção correta da realidade confirmará aos olhos infantis que só o homem é portador do pênis e a mulher é castrada, né? Quer dizer, a mulher não tem e o homem é que tem. Dentro dessa fase, dessa idade, é natural que durante esse momento, né, o menino seja dirigido para a busca de uma figura feminina, né? E a mãe é mais próxima, né? Quando a gente fala de mãe, não necessariamente vai ser a mãe biológica, né? É claro que seria interessante por diversos momentos, diversas razões, mas não necessariamente é a mãe biológica, mas é a pessoa que cuida, né? A pessoa que acarinha, é a pessoa que troca fralda, tá? A maior parte dos vínculos de prazer na infância está ligado à mãe, né? A essa pessoa que cuida. Se aprender a amar uma relação positiva, o amor incestuoso é proibido, né? Então, o esquema repressor é desencadeado com a entrada do pai em cena. Ele é o interceptador entre a mãe e o filho, né? Então, sim, tanto meninos quanto meninas vão se apaixonar num determinado ponto pela mãe. E este apaixonar-se infantil, né, dessa fase, não é querer casar e coisas do gênero como um adulto, né? É ter a mãe para si, né? Porque ela é a pessoa que dá mais prazer para mim, né? Para mim, criancinha. Então, eu quero ter essa mãe para mim. Esse é o apaixonar-se dessa fase, né? Só que esse amor incestuoso, na nossa sociedade, ele é proibido, né? E aí, quem intercepta essa relação entre a mãe e o filho é a figura paterna, é a figura de autoridade, né? É a lei, tá? Está configurado o complexo de Édipo. Então, o pai é a figura paterna, né? Vamos considerar que é um pai mesmo, um pai biológico, ele vai fazer a interceptação, vai dizer que não, essa é a minha mulher, você vai ter outras, né? Então, ele vai dizer que não pode. E esse é o complexo de Édipo configurado. Assim, o menino introjeta a lei,
e a moral, representados pelo pai, por esta figura paterna, que está dizendo o que pode e o que não pode, e está encerrada essa fase formado o superego. Então, o Freud tem uma frase que é famosa, que diz que o superego é o herdeiro do complexo de Édipo, né? Na medida em que é neste momento que o menino introjeta a lei, quer dizer, introjeta a moral e os valores daquilo que pode e daquilo que não pode, representado por essa figura paterna, é que se forma o superego. Aí, por isso que o superego é o herdeiro do complexo de Édipo, né? Na menina é um pouquinho diferente esse complexo de Édipo, né? Ela se afasta da mãe, pois esta não foi capaz de lhe dar um pênis. Ela também se apaixona pela mãe, só que a mãe não vai dar nada para ela, né? Porque a mãe também não tem pênis. E aí ela se apega ao pai, e aí ela quer ser a namoradinha do pai, quer não sei o que, põe o salto alto da mãe, essas coisas, né? Com a percepção da realidade, ela também desiste, seus desejos são deslocados, né? Porque o pai também não vai fazer, não vai dar nada para ela, afinal, né? Por isso, Freud fala que o superego da mulher é mais fraco, pois é formado aos poucos, né? O menino tem um momento ali da entrada do pai, né, e com medo, né, que o pai é maior, né? Ele acaba formando o superego mais rígido dentro dessa perspectiva. A mulher, ela se apega à mãe, também se apaixona pela mãe, mas também se afasta da mãe, se apaixona aí pelo pai, mas também não vai receber nada, então ele é formado aos poucos, o superego. De toda forma, por isso seria mais flexível, tá? Terminado o complexo de Édipo, né, resolvendo isso, a gente entra por volta aí dos 6 anos, dentro desse desenvolvimento normal que a gente está pensando, dentro das fases propostas pelo Freud, a gente entra no período de latência, por volta dos 6 anos. Com a repressão do Édipo, né, a energia da libido fica temporariamente deslocada dos seus objetivos sexuais. Tá? Ela é canalizada para o desenvolvimento intelectual e social da criança, que se chamam, dentro dessa perspectiva, realizações socialmente produtivas. Então, toda aquela pesquisa que a criança vinha fazendo, né, desde lá, tocando genitais, masturbando, se olhando, comparando, pesquisando, né, tanto dela quanto dos coleguinhas, quanto da família, isso vai ficar momentaneamente latente, né, reprimido assim, até mais ou menos uns 12 anos, que é quando começa a fase genital, tá? E aí a gente chega na fase genital, né, os adultos que conseguiram integrar satisfatoriamente os estágios anteriores surgem nesse período com interesse mais sincero pelos outros e uma sexualidade madura. Então, por volta dos 12 anos, a gente tem início uma fase genital, obviamente, né, como eu estava falando, né, essas idades são parâmetros para a gente se localizar, mas não são necessariamente rígido, não é necessariamente rígido isso. Então, por volta dos 12 anos, tendo passado pela fase oral, fase anal, fase fálica, complexo de Édipo, formação do superego, período de latência, a gente vai, a partir dos 12 anos, que também é quando, né, logicamente tem uma relação com isso, surgem os hormônios, é o período da puberdade, a gente tendo passado por isso de forma satisfatória, a gente vai ter uma sexualidade madura, o interesse pelos outros e não mais para dentro da família, não mais para o seu corpo, né, mas o interesse pelos outros, o interesse pelas pessoas que estão mais próximas, assim, mas da nossa comunidade, ok? Então a gente vai ficar por aqui e continua depois.